E se o maior segredo da história moderna não estivesse nos céus, mas sim enterrado no deserto dos Estados Unidos? O que eu vou te contar hoje é uma história que começa com uma manchete inacreditável e termina com décadas de silêncio e mistério. Esta é a história do incidente de Roswell. O dia em que algo caiu do céu e mudou tudo. Em julho de 1947, a base aérea de Roswell, no Novo México, fez um anúncio que parou o mundo. Eles afirmaram ter recuperado os destroços de um disco voador. A notícia explodiu como uma bomba, mas apenas algumas horas depois, o exército voltou atrás. A história mudou completamente. Aquilo tudo, na verdade, não passava de um simples balão meteorológico. Um erro. Caso encerrado. Mas será que foi mesmo? A pergunta que ficou ecoando por mais de 70 anos é: o que realmente caiu em Roswell? E mais importante, para onde levaram aquilo? Para entender a dimensão desse evento, precisamos voltar no tempo. O ano é 1947. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há pouco, mas o mundo já vivia sob a sombra de uma nova ameaça: a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética travavam uma batalha silenciosa por supremacia tecnológica e militar. Espionagem, projetos secretos e paranoia eram a regra do jogo. Cada avanço científico era um segredo de Estado, guardado às 7 chaves. Qualquer coisa fora do comum, qualquer tecnologia desconhecida, era tratada com o máximo de seriedade e sigilo. É exatamente nesse cenário de tensão global que a nossa história começa. Tudo aconteceu em uma fazenda isolada, perto da pequena cidade de Roswell, no Novo México. Um fazendeiro chamado William Mack Brazel saiu para verificar suas ovelhas após uma forte tempestade na noite anterior, e encontrou algo que ele nunca tinha visto. Espalhados por uma área enorme, havia destroços de um material muito estranho. Eram pedaços de metal finos como papel, mas incrivelmente resistentes. Você podia amassar um pedaço na mão, e ele voltava à forma original, sem nenhuma marca. Tinha também vigas com símbolos estranhos, que não pareciam com nenhuma escrita conhecida. O material era leve, mas não queimava, não dobrava e não quebrava, com ferramentas comuns. Intrigado e um pouco assustado, Brazel juntou alguns dos destroços, e dias depois, decidiu levar para o xerife local, George Wilcox. O xerife, sem saber o que fazer com aquilo, ligou para a base aérea de Roswell. E aí, tudo mudou. O Major Jesse Marcel, um oficial de inteligência da base, foi enviado para investigar pessoalmente. Ao chegar na fazenda, ele ficou chocado. A experiência que ele tinha com destroços de aeronaves dizia que aquilo não era nada que ele conhecia. Não era um avião, não era um míssil, não era um balão. Ele mesmo descreveria o material, anos depois, como algo não feito por mãos humanas. Marcel e sua equipe recolheram o máximo de material que conseguiram e levaram para a base. Foi então que o comandante da base, o coronel William Blanchard, tomou uma decisão que entraria para a história. Ele autorizou seu oficial de relações públicas, Walter Haut, a emitir um comunicado à imprensa. O comunicado era curto, direto e chocante. A base aérea do exército de Roswell tem o prazer de anunciar que capturou um disco voador. A notícia se espalhou como fogo. Jornais de todo o mundo estamparam a manchete. Pela primeira vez, uma autoridade militar admitia a existência de OVNIs. Mas a euforia durou pouco. Poucas horas depois, um general em uma base superior, em Fort Worth, Texas, chamado Roger Ramey, convocou uma coletiva de imprensa de emergência. Ele apresentou o Major Marcel aos repórteres. Mas desta vez, os destroços mostrados eram diferentes. Eram pedaços de borracha, papel alumínio e varetas de madeira. Claramente os restos de um balão meteorológico. O general Ramey desmentiu a história do disco voador. Disse que o pessoal de Roswell tinha se confundido e encerrou o assunto. O Major Marcel foi instruído a posar para as fotos com os destroços do balão e confirmar a nova versão. O caso estava oficialmente encerrado. O disco voador virou piada. Roswell virou sinônimo de confusão. O governo americano conseguiu silenciar a história por quase 30 anos. Mack Brazel, o fazendeiro que encontrou tudo, deu uma entrevista estranha dias depois, dizendo que se arrependia de ter falado
e que talvez aquilo fosse só um balão mesmo. Depois disso, ele nunca mais falou publicamente sobre o assunto. O silêncio era total. Mas se era apenas um balão, por que tanto esforço para mudar a história tão rápido? Por que a reação inicial foi tão extrema? Foi só no final dos anos 70 que as primeiras testemunhas começaram a quebrar o silêncio. Jesse Marcel, já aposentado, deu uma entrevista bombástica dizendo que a história do balão era uma farsa. Ele afirmou que o material que ele viu na fazenda não era o mesmo que foi mostrado para a imprensa. Ele disse que foi forçado a mentir. Depois dele, dezenas de outras pessoas vieram a público. Militares que participaram da operação de resgate, enfermeiras que teriam visto corpos não humanos, funcionários de funerárias que receberam pedidos de caixões herméticos de tamanho infantil. Todos contavam a mesma história. O que caiu em Roswell não era deste mundo. E o governo fez de tudo para esconder isso, usando ameaças e intimidação para garantir o silêncio de todos os envolvidos. Muitos só tiveram coragem de falar no leito de morte. Décadas depois, diante da pressão pública, o governo americano foi forçado a dar novas explicações. Nos anos 90, a Força Aérea divulgou um relatório admitindo que a história do balão meteorológico não era totalmente verdade. Eles disseram que os destroços eram, na verdade, de um projeto secreto chamado Projeto Mogul. Esse projeto usava balões de alta altitude, equipados com microfones para tentar detectar testes nucleares soviéticos. Os materiais usados, como papel alumínio reforçado com nylon, poderiam parecer estranhos para um leigo. Essa explicação até faria sentido para os destroços, mas ela não abordava um ponto crucial dos relatos: os corpos. Então, um segundo relatório foi divulgado. Este dizia que os corpos alienígenas vistos por algumas testemunhas eram, na verdade, bonecos de teste, chamados de Crash Test Dummies, que eram lançados de balões em testes de paraquedas de alta altitude. O problema? Esses testes com bonecos só começaram em 1953, 6 anos depois do incidente de Roswell. As datas simplesmente não batem. Nenhuma das explicações oficiais consegue dar conta de todos os detalhes descritos pelas mais de 600 testemunhas que já falaram sobre o caso. Elas não explicam a resistência e as propriedades incomuns dos materiais, os hieróglifos, as ameaças feitas a civis e militares, e a operação de limpeza massiva, que, segundo relatos, durou semanas. Isso nos leva à teoria mais fascinante e controversa de todas, a de que em Roswell, 1947, uma nave de origem não-humana realmente caiu. Se isso for verdade, a reação do governo faz todo o sentido. Em plena Guerra Fria, a descoberta de uma tecnologia tão avançada seria o maior segredo militar da história. Esconder isso do público, e principalmente dos soviéticos, seria a prioridade máxima. A grande pergunta que fica é: se eles recuperaram uma nave, para onde a levaram? Os relatos indicam que os destroços e possíveis corpos foram transportados em segredo absoluto, sob forte escolta militar. Durante a noite. O destino: uma instalação secreta, no meio do deserto de Nevada. Um lugar que, na época, oficialmente, nem existia no mapa. Um lugar construído especificamente para testar as tecnologias mais avançadas e guardar os segredos mais profundos do governo americano. Se a verdade sobre Roswell foi escondida, é muito provável que ela tenha sido levada para lá. Um lugar que se tornaria a base militar mais famosa e misteriosa do mundo. Um lugar que todos nós conhecemos pelo nome de Área 51, e é para lá que nós vamos no próximo vídeo. O que acontece por trás dos portões da Área 51? Qual a conexão dela com o caso Roswell? A verdade pode ser ainda mais estranha do que a ficção. Não perca o próximo episódio. Obrigado por assistir e até lá.